Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Acredito que esse vai ser o vídeo mais completo até o presente momento, que vai ser sobre a minha viagem, a minha experiência na África do Sul. Bom, para começar o vídeo, como eu vou falar um pouquinho antes da viagem, né, do pré, todo o meu planejamento para a viagem, o porquê eu escolhi esse destino, quanto que eu planejei gastar, onde, uma agência, se eu utilizei agência ou não, se eu fechei com alguma agência. Enfim, mas aí vocês vão ver tudo isso nesse vídeo. Agora, basicamente, para começar, o motivo de eu escolher esse destino foi, eu peguei as pessoas do meu ciclo social, muitas pessoas já tinham ido para Estados Unidos, Canadá, Irlanda, Austrália, Londres, com o mesmo objetivo, que era aprender inglês, né? Porque no meu caso foi um mini intercâmbio, não foi um intercâmbio de 6 meses, um ano, foi um mini intercâmbio de 30 dias, um mês. Então eu vi, pesquisei os destinos, falei, nossa, mas África do Sul acho que ninguém foi, então para mim seria diferente. Não que eu tenha ido para os outros destinos igual essa galera, mas a gente já tem uma ideia de ouvir falar, né? Mas então, África do Sul, não conhecia ninguém que tinha ido do meu ciclo social, é claro que outras pessoas tinham ido e lá tinham outros brasileiros também comigo. Mas enfim, fui pelo custo-benefício, é um país que tem o seu poder de compra bem parecido com o Brasil, a moeda mais desvalorizada que o real e o poder de compra bem parecido com o Brasil. E também o fato de ser talvez diferente do pessoal do meu ciclo social, não ter ido para a África do Sul. Então, o critério para eu escolher foram esses dois critérios e também eu utilizei uma agência assim, intermediadora da minha viagem, que foi a Fluence Pass, que para mim foi uma de melhor custo-benefício, o atendimento também foi muito bom. Ninguém tá patrocinando esse vídeo, nada do tipo, eu só tô mesmo falando porque o que eu escolhi, o que eu indicaria para vocês. Eles têm outros destinos também, como Malta, acho que Austrália, Canadá, mas África do Sul foi a melhor agência do melhor custo-benefício aí, melhor atendimento, tudo de longe, tá? Porque eu cotei diversas outras e foi a que eu mais gostei. Então, os critérios do porquê eu escolhi esse lugar e também a agência intermediadora, Fluence Pass, eu vou colocar aqui na descrição também o site deles, as redes deles, redes sociais. Antigamente era intercâmbio direto, agora é Fluence Pass o nome, mas enfim, vou deixar aqui para vocês na descrição. Então agora eu vou só mudar um pouquinho para a tela aqui do computador para vocês verem a planilha que eu fiz também com os gastos. Vocês vão ter uma ideia, vão sentir aqui comigo que no início, antes de viajar, quando eu peguei, porque eu tinha que ter uma referência de alguma coisa, então eu assistia vídeos, falava com pessoas de lá, para ter um preço, uma âncora, né, uma referência, para a partir daí, ou eu aumentar ou diminuir esses custos aí, ter um budget, um orçamento mesmo real. Então eu tinha um primeiro valor para tudo e fui ajustando no decorrer do tempo. Vocês vão ver comigo, vamos agora para a tela do computador. Então agora, deixa eu só... Agora vocês podem ver aqui, ó, isso aqui basicamente, só para começar aqui com tudo, vai, já vou colocar uma dica agora no meio desse vídeo. A dica basicamente hoje a gente tem diversos bancos aí, fintech, banco digital, e para mim a melhor opção que tem para quando quando se trata de viagem internacional, de usar dinheiro em outra moeda que não seja a sua, fora do país, é o Banco BS2, tá? O Banco BS2 para mim é o melhor, disparado, melhor do que você comprar moeda em papel moeda numa casa de câmbio, trocar, porque vai ter um IOF aí de 1,1% também, é o mesmo IOF do BS2, só que a cotação da moeda no BS2 é menor. A cotação da moeda no BS2 é entre o comercial e entre o turismo. E a cotação da moeda numa casa de câmbio é mais para o turismo, né, do que o comercial. Então, aqui a gente pode só simular para vocês aqui para ter uma comparação. No BS2 basicamente você tem a sua conta no Brasil, normal, em reais, e você tem a conta internacional, dentro do mesmo aplicativo, dentro do mesmo banco. Você pode pegar e transferir valores da sua conta brasileira para a sua conta internacional, em dólar. Então, você fez um Pix de qualquer conta para essa conta do Brasil, do BS2, e dentro do BS2 você transfere em real para dólar, também de forma instantânea, como se fosse um Pix também. Aqui, só para vocês terem uma ideia, tá? Transferir... Deixa eu ver. Como vocês podem ver aqui, transferir em reais para dólar no BS2. Agora, a cotação desse momento... Deixa eu até confirmar aqui com vocês. A cotação do dólar agora, 5,18. Perfeito. É exatamente essa cotação que está aqui.
Cotação de mercado, tá? 5,18 é o câmbio agora, enquanto eu gravo esse vídeo. Aqui vocês podem ver que tem o spread do BS2 e tem o IOF do BS2. Então, assim, a taxa de câmbio do BS2, considerando esse spread de 2,2%, ó, a gente pega a taxa que está no mercado, multiplica aí por 1 mais esse spread e dá essa taxa aqui. A taxa do BS2 vira 5,29, né? Mas, para ter o VAT aqui, que é o valor VAT, valor efetivo total, você tem que adicionar o IOF nesse câmbio do BS2. Então, como vocês podem ver aqui, ó, esse valor aqui, que já era o câmbio junto com o spread, mais o IOF. A gente chegou nesse valor aqui. Então, essa vai ser a taxa de câmbio agora, se eu quiser transferir no meu BS2, independente do valor, tá? Mas você tem que transferir mais de 10 dólares. Então, no mínimo 10 dólares. Se eu quiser transferir 1.000 dólares agora, vai ser cobrado desse valor que vocês estão vendo aqui, 5.355,18. Considerando esse valor efetivo total. E uma comparação, aqui a gente tem, tá instantâneo isso aqui também, tá? Atualizando de forma instantânea, aqui numa consulta de dados aqui. Então, vocês podem ver que o menor papel moeda no melhorcambio.com, que é o site, tá 5,44, já com IOF, tá? Assim, não é tanta diferença falando em 1.000 dólares, né? Se a gente abaixar vai ser menos ainda, se for 100 dólares. Mas o BS2 ainda tá em vantagem. Vocês podem ver que o BS2 ainda é mais barato e também tem o preço, o custo da comodidade. Você só tá no cartão, você não tá andando com nada de papel moeda na mão, só tá lá com o cartão, aproxima e já era, pagou tudo. Então assim, essa foi a dica para vocês, tá? O Banco BS2, para mim, qualquer viagem que eu for fazer internacional eu vou utilizar. Tem a mesma funcionalidade no C6, tá? Para quem tem o C6 Carbon, que é o cartão de crédito do C6, não paga nada no C6, mas o C6, para quem não é Carbon, tem uma taxa que você tem que pagar 30 dólares para ter esse serviço. No BS2, você transfere 30 dólares e utiliza os 30. No C6 é como uma despesa, então eu escolho o BS2. Aqui, a gente pode ver que a moeda lá da África do Sul é o Rand, né? Rand, é o ZAR. Se eu coloco aqui uma transação de 100 Rands, efetivamente vai ser esse valor aqui embaixo. Mas só convertendo o range com a taxa do câmbio de hoje, seria isso aqui, 35. Mas no BS2, por estar utilizando a conta, tem o IOF não, tem o spread, porque o IOF é só quando transfere dinheiro aqui. Tem o spread e vai ser debitado isso aqui. Então, 100 rands, só convertendo na taxa de mercado, seria 35,82. Mas no BS2, de acordo com a taxa que tem no BS2, vai ter 37. Então, R$1 e um pouquinho de diferença aí a gente está falando. Agora vamos para o budget real aqui. Tem muita coisa para falar, tá? A gente começa com o primeiro gasto, que talvez é um dos maiores aí. O curso mais a acomodação na escola. O nome da escola é Lau, tá? É Leisure and... Não, oh my god. Lau, esqueci o que quer dizer Lau. É alguma coisa and leisure, né? Alguma coisa de lazer. Aí, para 2 semanas com café da manhã. Então, eu imaginava, antes de fechar, orçando em outros lugares, outras escolas, que o gasto da escola com acomodação para 2 semanas seria 1.000 dólares. 1.000 dólares era o que eu imaginava. Isso, em range, na época, dava isso aqui, 14 mil rands, né? Para vocês terem ideia, hoje em dia, 1 dólar é como se fosse 14 rands. Para vocês entenderem o poder de compra lá, a moeda é bem desvalorizada. Então, o budget, tudo que tá azulzinho é o que eu orçava antes da viagem. O que tá em vermelho eu fui ajustando no meio do caminho e foi o efetivamente gasto. Então tá, o que eu pensava em gastar, só pra vocês terem ideia, na viagem inteira, 30 dias era isso aqui, 3.500 dólares. Mas a gente vê que eu gastei isso aqui. Agora eu vou explicar o porquê que eu gastei isso, considerando todos os gastos e tal. Então tá, imaginava gastar 1.000 dólares aqui no curso. Mas o gasto foi esse aqui, exatamente 900 na época. Só que deu isso aqui porque o dólar, eu paguei isso faz muito tempo, a viagem era para ser em julho de 2020, por conta da pandemia não rolou, adiei para julho deste ano de 2021. Aí aconteceu, graças a Deus. Então eu paguei, o dólar tava ainda menos de R$5 nessa época. Então, paguei exatamente esse valor aqui, R$3.950. Igual eu falei, o vermelhinho é o que eu paguei, aqui é o que eu imaginava. Então, o curso, isso para 2 semanas, tá? Vocês vão entender, eu fiquei 1 mês, mas só 2 semanas dentro da escola.
Então, o passaporte, que eu tinha que tirar um novo, o meu estava vencido, tem até o custo do passaporte aqui, que o custo é esse. O custo já era o que eu imaginava e também o que eu gastei, então não tem mudança nenhuma aqui, o budget pro forecast aqui não muda nada. R$ 257 para você tirar um novo passaporte hoje. Passagem, vamos lá, passagem, o que eu imaginava, US$ 850. Aqui a gente tem as três moedas, tá? Dólar, rand e real. Dólar, por ser a moeda mais forte do mundo, né? E ser universal aí. E rand, a moeda do país. E real, que é o que a gente vai gastar efetivamente aqui do Brasil. Então, eu planejava gastar isso, 850, que dava isso aqui, que dava R$ 3.500 mais ou menos. A média é essa, R$ 3.500 a R$ 4.000 você comprou uma passagem. Mas por que eu gastei só isso aqui? Aqui que vocês podem ver, eu usei milhas e paguei apenas taxas. Eu tinha algumas milhas para utilizar e comprei algumas outras para completar, porque na TAP, no site da TAP, que é a companhia aérea de Portugal, que faz esses voos aí do Brasil para a África do Sul, tem cada passagem de ida ou só de volta, uma única passagem, são 60 mil milhas, 60 mil pontos dentro da TAP. Então, eu tinha, sei lá, uns 80, 90, comprei mais alguns em outro programa de milhas e, enfim, o meu gasto total foi R$ 1.400, gasto com comprar mais milhas e mais a taxa de embarque, né? Que a milha não cobra a taxa de embarque. Tá. Agora a gente tem chip de telefone e internet. Eu planejava gastar $50, que é o que eu vi em alguns vídeos e sites, e acabei gastando. Eu só converti em dólar aqui, porque eu comprei lá o chip. Acabei gastando 450 rands, que dá R$ 160 em média, que deu, né? No dia que eu comprei, o câmbio tava esse. $30 em média, então isso para 30 dias, 10 gigas. Para você pode ser muito, pouco, não sei, tem de 6 GB que é mais barato, tem até de 1, 2 GB, tinha gente que fica com 2 GB o mês inteiro, mas para mim não dá, eu utilizo bastante na rua. Seguro viagem aqui sem cobertura de Covid, por isso que tá barato, paguei R$ 250 no seguro viagem para 30 dias também. Acabei não utilizando, né, mas a gente precisa, não economize com isso, tá? Não economize com seguro viagem. Agora, como vocês viram aqui, fiquei só 2 semanas na acomodação na escola. Meu plano, no início, antes de embarcar, um mês antes, era ficar 2 semanas em Cape Town, 1 semana e meia em Joanesburgo e ainda visitar um outro país que era Moçambique, uns 4, 5 dias. Acabou que não deu certo, porque lá estava um lockdown. Quando eu fui viajar, 2 dias antes do meu embarque, o presidente decretou lá um lockdown, um level 4, que é basicamente aqui uma fase vermelha aqui no Brasil. Não pode fazer nada, não pode sair da cidade, entrar em outra cidade, não vende bebida alcoólica lá no país, né, nessas restrições, não pode fazer nada. Então eu acabei tendo que mudar meus planos lá mesmo, cancelei umas hospedagens que eu já tinha em Joanesburgo e optei por ficar mais uma semana na escola, ou seja, a 3ª semana na escola. A 4ª semana eu deixei em branco, vai que mudasse alguma coisa ou outra, mas acabou que não deu certo, eu tive que pegar outra semana, só que eu peguei em outro lugar, no Airbnb. Então aqui tem o gasto com isso, tá? Eu imaginava gastar uns R$ 600, gastei quase isso mesmo. Aqui é mais uma hospedagem que para completar 4 semanas, né? Um mês. Mais uma semana num hostel aqui, 91 Loop. Muito bom, muito bom. Por ser hostel, a galera fica meio com medo, assim, de não ser organizado, não ser limpo e tal, mas é muito bom, muito barato, café da manhã, muito top. É que, sei lá, no meio da pandemia tinha poucas pessoas, não sei como que é esse lugar lotado. Tá, aqui, como eu falei pra vocês, meus planos era ficar em Cape Town e ir para Joanesburgo. Então eu já tinha comprado um transporte para isso, que era um ônibus. De Cape Town para Joanesburgo, 1.500 quilômetros, 16, 17 horas de viagem. Eu optei por isso para conhecer mesmo a estrada, tá por dentro lá da cultura da galera, o dia a dia. Comprei a passagem de ônibus, só que era para metade do mês, metade do meu período na África. Então eu não fui na metade. E o que eu fiz? Como eu comprei isso e queria ficar em Joanesburgo, a minha passagem de volta partia de Joanesburgo. Então, eu precisava me transportar para lá de qualquer jeito. Aí o que eu fiz? Alterei a data desse ônibus, que estava no meio da viagem, e coloquei para um dia antes do voo. Então, um dia antes do voo, eu fui para Joanesburgo de ônibus, cheguei no dia do voo, esperei um pouquinho no aeroporto e vim para cá. Então, esse transporte é basicamente isso, só para ir para Joanesburgo. Podia ter ido de avião? Podia, mas eu já tinha comprado essa passagem de ônibus e eu quis utilizar ela, só alterei a data. E eles não reembolsavam, só a única coisa que podia fazer é alterar a data. Começando aqui agora as coisas dentro da África do Sul, tá? Safari. O Safari, perto de Cape Town, o melhor que me indicaram foi esse Safari Aquila, tá? E uma dica, quando você fala Safari lá, o pessoal não curte muito essa palavra, não sei, eles acham muito, talvez, ofensivo, pejorativo. Eles preferem chamar de Game Drive do que Safari. Não entendi muito bem o motivo, mas enfim.
Esse safari era o melhor da região lá, é uns 200 quilômetros lá do aeroporto de Cape Town. E, enfim, esse valor que a gente tem aqui, 2.000 rands, basicamente era o valor. Esse aqui é o único gasto que eu imaginava gastar X e gastei mais. O resto tudo gastei menos. O Safari eu imaginei que fosse mais barato, mas é muito caro. E esse que nem é o Kruger, que o Kruger é o mais caro da África do Sul, mas é muito longe, é depois de Joanesburgo, enfim. Esse aqui é o melhor da região, tá? E foi overnight. O que quer dizer? Que eu fiquei lá. Eu não fui só ver o safari e sair fora. Não, eu dormi lá. Então eu tive 2 safaris, 2 game drives. Um no período da tarde, aí teve toda a refeição, dormi. E um no período da manhã e fui embora. Deu pra ver diversos animais. Foi incrível, experiência incrível. Mas aqui a gente pode ver que foi 2.000 rands, mais ou menos. 1.990 e alguma coisa. Eu coloquei 2.000. É caro. Pode ser caro, mas é que a experiência é única. Safaris são bem caros. No Kruger, então, eu dobro ou triplo desse preço aqui. Tá, e pra me transportar até o Safari, alugamos um carro. Foi um amigo meu, né? O Guilherme, que participa da ONG, ele é presidente da ONG que eu participo. Aluguel carro para Safari. A gente foi de carro, porque existiam pessoas lá que trabalham até. O trabalho das pessoas é esse, levar o pessoal para Safari e voltar, mas era mais caro. O aluguel do carro, 2 diárias, um carro super comum, né? Popular, 1.0, era mais barato. Ó, 400 rands aqui, que dá R$ 150. 2 dias, 2 diárias de carro. Então, tinha um transporte para ir que só para uma pessoa ir voltar uns 500 rands. Então, compensou mais o carro. Passeios em geral. Aqui, uma observação. Olhem o budget, quanto que eu planejava gastar com passeios. US$ 200 em passeios totais, sem contar o Safari, porque o Safari era mais caro, eu coloquei ele como uma parte. Só que quanto que eu gastei? Nem $40. Por quê? Level 4, tudo fechado. Tudo que eu queria ir estava fechado. Então, assim, $200 eu acho que é viável, tá? Se você vai estar tudo aberto, eu acho que é legal. Eu queria ir na Robben Island, que é uma ilha exatamente onde o Mandela ficou preso aí uns 26, 27 anos. Queria ter visitado lá, diversos museus, tudo fechado, fazer alguns passeios, enfim, tudo fechado. A maioria das coisas fechado. Tinha uma coisa ou outra aberta, um parque que é gratuito, uma coisa ou outra aberta. A gente foi, sei lá, vai fazer trilha na montanha, tem a Lion's Head, tem a Table Mountain, Signal Hill, então tem 3 montanhas para você fazer trilha lá, bem bacana. Mas enfim, eu só fiz alguns passeios, deu mais ou menos $40 aí, bem abaixo do que eu imaginava gastar. Mas se tiver tudo aberto, com certeza você vai ter a possibilidade de fazer tudo. Agora, chegando na parte que mais gasta, tá? Alimentação. Eu separei em almoço e janta. Por quê? Eu imagino que no almoço você ia gastar mais, na janta menos. Almoço ia comer mais, janta menos. Pelo menos eu faço isso, né? Aí é bem pessoal, isso vocês decidem o que vocês vão fazer. Só que eu me baseei assistindo vídeos, conversando com pessoas. O que eu coloquei aqui, ó? Vocês podem até ver, tá 270. Eu tinha planejado, que dá uns $9 aí por 29, 30 dias. $9 por almoço. $9 dá o quê? Quase 140 rands, dá uns 130 rands. Só que isso me baseando em vídeos, em pessoas que estavam lá. Só que depois eu vi que quando eu cheguei lá, eu já mudei isso, porque eu vi que era mais barato que isso. Tudo que eu Se você vai comer num restaurante fora todos os dias, você consegue gastar isso. Mas eu não queria comer isso, porque metade eu comia fora, tem muito fast food, você acaba comendo fast food por ser mais barato também, mais prático, cômodo, mas também cozinhava algumas coisas dentro da escola, né? Então era mais barato. Então uma média aí de comer fora e cozinhar, meio a meio na semana, gastei muito menos. Na primeira semana eu já reduzi esse budget aí, ó, pra você ver. Almoço e janta, juntos, era o quê? $480. Os dois juntos eu coloquei o quê? 270, reduzi quase que na metade o orçamento de alimentação. Isso também é muito particular. Se você quiser comer, conhecer toda a culinária da África do Sul, você vai gastar muito, mas eu meio que não liguei muito para isso. Eu só queria comer bem e, claro, talvez um pouco barato. Agora, compras gerais, lembranças, roupas, etc. Aqui eu planejava $300. Isso é o quê? Compra de tudo. Compra pra mim, lembrança pra família, pra minha namorada, que pediu algumas coisas, aí eu trouxe pra ela. Isso estava dentro do orçamento. Então, assim, $300 eu planejava e gastei 320. Pra mim, tá bom. Falando de compras, que é algo bem que pode variar muito, tá muito dentro pra mim. Então, não se esqueçam, assim, se você estiver indo agora, ou não sei, talvez ano que vem, espera-se que não precisa disso. Mas uma coisa que é um pouco alto o valor,
teste de Covid, de RT-PCR da volta. Além de você ir, é claro, você tem que fazer aqui no Brasil antes de embarcar, 72 horas antes, mas da volta também, ou seja, lá na África do Sul você tem que fazer um teste para voltar para cá, para o Brasil. $60 em média, que é os 850 rands. Isso é bem tabelado, em qualquer laboratório lá vai ser esse valor, 850 rands. Então, eu não planejava, eu esqueci desse detalhe. Então, o que eu coloquei aqui, que o planejado era o mesmo do gasto real. Transporte, Uber, Bolt, o aplicativo que eles utilizam muito lá é o Bolt. É um verdinho. Vocês vão, quando chegar lá, quem for para lá, claro, o pessoal vai falar desse aplicativo. Costuma ser mais barato que o Uber? Às vezes, nem sempre, tá? Se for uma corrida bem mais longa, costuma ser mais barato. Fora que você vai chegar no país, vai ter desconto, né, de primeira compra, você ganha 50 rands, enfim. E outra, eu dividia transporte com algumas outras pessoas, não ia sozinho sempre, dividia com outras pessoas e acaba saindo mais barato. Planejei gastar $100, gastei 72,23 é o que tá aí. Isso dá o quê? R$ 376. É quase o meu gasto de Uber aqui no Brasil, porque eu me transporto muito de Uber e transporte público aqui no Brasil. É quase que o meu gasto, 376 é quase como se eu estivesse aqui me transportando normalmente no Brasil. Então tá, cheguei no fim dos gastos. O que a gente percebe aqui? A gente tem dólar, rand e real. O budget em real, basicamente R$ 17 mil. Antes de tudo. Levando em consideração aqui, ó, tá até amarelinho pra vocês verem. A passagem aérea tava R$ 3.500 em média. Gastei quase 2 mil a menos. Então só aqui a gente já tira 2 mil, né? Então só aqui, se eu colocasse a passagem inteira, seria mais ou menos isso aqui, né? R$14,98, que vocês podem ver aqui embaixo. Então, eu tive essa sorte dessa passagem, de gastar bem menos. Então a gente pode considerar 14, né? Se for uma passagem... O mesmo perfil de viagem do meu, uma viagem low cost, não luxuosa e tal. Se eu tivesse comprado uma passagem aérea de R$3.500, gastaria 14 mil. O meu gasto foi esse. Tudo, absolutamente tudo. Passagem, curso, hospedagem, alimentação, compra, transporte, todos os gastos de antes, seguro viagem, RT-PCR, aluguel de carro, safari, tudo. Foi isso aí que vocês estão visualizando aqui nas células G18. R$12 mil. Tudo. Gastei lá, tudo que eu comprei para trazer, tudo que eu gastei antes. É claro, como vocês podem ver que tá em laranja aqui, ó, esqueci de falar esse detalhe. Tudo que tá em laranja, o que é laranja? Gastei lá. Ou seja, ó, estão vendo isso aqui? R$4 mil apenas. Você pode gastar mais, é claro, depende do seu perfil. R$4 mil é o que eu gastei lá. O restante, então, é o que eu gastei antes, que dá para você pagar antes. Não tem como você pagar uma refeição que você vai consumir lá antes. Não tem como. Comprar coisa, transporte, não. Você tem que gastar efetivamente quando você estiver lá no país. Então, vocês estão vendo aqui, o budget foi esse. Então, galera, esse vídeo foi mais para mostrar para vocês mesmo tudo que eu gastei na minha viagem para a África, né, durante 30 dias. Meu objetivo era estudar, imergir na língua. Eu fiquei na escola de inglês, igual eu falei para vocês, trabalhava de tarde. Então, assim, eu quero mostrar para vocês que é viável, não é algo de outro mundo. Se você se planeja, claro, começa até a investir antes um pouquinho, investe, é claro, num produto de renda fixa, porque como você tem um prazo, né, você vai investir hoje para ir daqui 1, 2 anos, que seja. Existe um prazo, e eu costumo falar aqui que existem 2 tipos de investimento, com prazo e sem prazo. Com prazo é renda fixa, sem prazo é renda variável. Então, basicamente isso para vocês entenderem. Eu não tô falando que qualquer um consegue, larga o trabalho e vai. Não, eu tenho a flexibilidade de trabalhar em qualquer lugar do mundo, então eu consigo estar trabalhando, dependendo do fuso aí, a gente consegue se adaptar. Mas é só para mostrar para vocês as finanças, tudo que foi gasto. E lembrando, mais uma vez, que foi uma viagem totalmente low cost, né? Low profile, porque eu sou uma pessoa low profile, foi low cost, não foi com extravagância nem nada do tipo. Então eu gastei o essencial para mim, ainda comprei até uma coisinha ou outra a mais e ficou dentro do orçamento. E claro, tem aquela célula amarela que vocês viram lá, falando da passagem. Eu tive também uma vantagem de utilizar milhas e aí comprar a passagem e apenas pagar algumas taxas e comprar um pouquinho de milha. Mas a passagem, o valor integral de R$3.500 a R$4.000 para a África do Sul, tá? Então, acho que é isso, viu, galera? Esse foi o vídeo que eu comentei com vocês que eu ia fazer sobre meus gastos na África do Sul. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar no direct ou comentar aqui também. Eu vou deixar umas dicas na descrição desse vídeo aqui no YouTube. Dicas de onde eu comprei um chip de celular, onde eu aluguei o carro, os lugares que eu fui, assim, que eu com certeza eu pesquisei, e os lugares que eu achei com melhor custo-benefício. Comprar chip de celular para 30 dias, utilizando a internet, alugar carro e essas coisas que eu achei mais barato. Eu vou colocar na descrição desse vídeo também.
Qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês me chamam. Espero que vocês consigam também realizar um sonho de estar indo para fora, estudar ou até visitar por um período mais longo, mas se planeje, não se esqueça, se planeje com tudo, tá? Se planeje real, coloque na ponta do lápis ou planilha, qualquer que seja a ferramenta que você utilize, mas planeje, tenha um budget, tenha uma visão e vai ajustando esse budget enquanto você tá lá. Então, a minha dica é, assista vídeos de pessoas que já estão lá, já foram para lá, converse com pessoas que já vivem lá, foram lá também. Tem redes sociais para isso, de conversação com galera do mundo inteiro. Mas é basicamente isso. E ano que vem tem uma outra viagem aí, depois eu conto mais para vocês. Muito obrigado. Eu peço que se você ficou até o final desse vídeo, dá um like aqui, comenta, compartilha, se inscreve nesse canal, que isso significa demais pra mim, tá bom? É a forma de vocês reconhecerem o meu trabalho aqui no YouTube, tá? Muito obrigado, galera, e até a próxima.